Ariana Cosme, doutora em Ciências da Educação, professora universitária. Foi consultora do Ministério da Educação para o projeto de Autonomia e Flexibilidade e é avaliadora externa. Associada ao movimento Escola Moderna Portuguesa desde 1980. Autora de diversos livros e artigos, entre os quais avaliação das aprendizagens, propostas e estratégias de ação. Ai, esses currículos estão uma lindeza, né? Eu estou olhando para eles aqui achando lindo o currículo. Vamos lá então com a professora Ariana Cosme, direto de Portugal. Olá, boa tarde a todos, ou boa noite, conforme a hora em que nos estiverem a ouvir. Desejo umas jornadas de trabalho muito produtivas. O meu nome é Ariana Cosme, às vezes estou convosco, tenho saudades de um abraço presencial, mas hoje o abraço vai daqui, do Porto, de Portugal, fim do dia frio, mas aquecido pela certeza de podermos aproveitar estes minutos para trabalharmos sobre uma coisa que preocupa profundamente os professores. O meu nome é Ariana Cosme, como vos disse, trabalho na Universidade do Porto, estou agora um bocadinho emprestada para funções de outra natureza. Estou inspetora-geral da Educação e da Ciência em Portugal, que me tem vindo a desafiar no sentido de ver como é que as escolas, os professores, as comunidades podem servir melhor os propósitos da educação. E é com muito prazer que interrompo essas novas tarefas para estar convosco hoje, esta costelinha de formadora, para falar da avaliação, de um dos assuntos mais difíceis. O que é, para que é que avaliamos, como é que avaliamos, como é que a avaliação pode potenciar as aprendizagens, que estratégia devemos utilizar, como diversificar instrumentos e no fim, mas não por último, o lugar da autoavaliação em todo este processo que durante muito tempo disse respeito apenas aos professores. Agora, um processo partilhado com as suas classes, com os seus grupos, com os seus alunos. E o primeiro desafio é pensarmos juntos o que é a avaliação. A avaliação na escola costuma ser caracterizada como avaliação pedagógica. Um grande especialista português que ama o Brasil e que está muitas vezes no Brasil, Domingos Fernandes, costuma deixar claro que a avaliação na escola é a avaliação pedagógica. Ela não tem, ao contrário da avaliação no mundo, noutros contextos, ela não tem como objetivo comparar candidatos, personagens, performances, desempenhos, nada disso. A avaliação na escola costuma dividir-se numa dimensão formativa e numa outra sumativa. Conceitos com propósitos distintos, mas que não são opostos, dão sentido um ao outro. Enquanto que a avaliação formativa faz a análise global das aprendizagens que os alunos desenvolvem na escola com os seus professores sobre determinados temas, a avaliação sumativa é a oportunidade de sintetizarmos, afinal, que aprendizagens é que eles realizaram conosco ao longo do mês, ao longo da quinzena, ao longo do ano escolar. E por isso precisamos das duas dimensões. A avaliação formativa e sumativa casam uma com a outra. São distintas, são diferentes, mas não são opostas. Servem-se uma à outra. A avaliação formativa é sempre a principal modalidade na escola obrigatória. Nas sociedades como nós, Portugal e Brasil, que temos longos percursos de escolaridade obrigatória, 12 anos em Portugal,
9 anos no Brasil, mas a caminharmos para os 12, a avaliação formativa é evidentemente a principal modalidade de avaliação, porque é ela que permite a um professor poder definir as estratégias de ensino que adota para a sua classe. É ela que permite pilotar o processo de ensino-aprendizagem que se desenvolve numa escola. É ela que permite deitar mão a vários instrumentos ou dispositivos que nos permitam ver melhor como é que os alunos se desenvolvem, desempenham as tarefas. Por isso é muitas vezes chamada de avaliação para as aprendizagens. A avaliação, é verdade, é um momento que ajuda a aprender. Mas então, não é o oposto? Não é. A avaliação ajuda a aprender. Quando a avaliação é entendida desta maneira formativa, ela contribui para os alunos continuamente aprofundarem aprendizagens, professores e alunos ajustarem estratégias, regularem aprendizagens. E temos muita gente que tem vindo a trabalhar sobre isto. Celso Vasconcelos, no Brasil, Philippe Perronneau, também tantas vezes convidado no Brasil, Domingos Fernandes, entre outros. A avaliação sumativa, ao contrário da formativa, permite-nos, a nós, professores, formular juízos globais, que partilhamos depois com os nossos alunos, com as comunidades, os professores, os atores que trabalham na escola, mas sobretudo as famílias, e permitem, naturalmente, classificar essas aprendizagens e certificá-las. Nas primeiras séries iniciais, costuma deitar-se mão de uma menção qualitativa, dizer se vai bem, se vai mal, se está a progredir, uma menção de natureza qualitativa. Nas séries não iniciais, podemos usar escalas numéricas, e isso varia de escola para escola, conforme os municípios no Brasil. De verdade, às vezes uma escala de banda estreita, só de 0 a 5, outras vezes de 0 a 20, como no caso do secundário, em que as diferentes disciplinas, unidades do currículo nos aparecem já de forma mais complexa. E por isso, a avaliação sumativa é muitas vezes referida como a avaliação das aprendizagens. Quando estamos a fazer avaliação formativa, estamos a contribuir para aprender. Estamos a dizer, estás muito atrasado, é melhor ler mais isto, trabalha melhor sobre aquilo, vale a pena repetir os exercícios. É para aprender que avaliamos, para fazer aprender. Quando fazemos avaliação sumativa, fazemos a avaliação do que já aprendemos. Fazemos o balanço do que os alunos já sabem, já são capazes de fazer num determinado momento. E por isso, concebi um esquema como este que partilho convosco para ver que o trabalho de um professor é muitas vezes mesclado, misturado, matizado por diferentes momentos. Uns formativos, outros sumativos. Não tem sentido nenhum fazer os sumativos no final do mês, no final do ciclo, no final do ano escolar. Não. Nós fazemos muitas vezes avaliação sumativa lá no meio. De verdade, o que fazemos no fim das etapas, no fim dos anos escolares, é avaliação classificatória. Mas a sumativa não tem que ter características classificatórias. Umas vezes sim, outras vezes não. Muitas vezes, a meio do percurso, precisamos de fazer balanços. Fizemos avaliação formativa, treinámos como estudantes, várias fichas de trabalho, nas apostilas, nos materiais didáticos. E a seguir fazemos uma avaliação sumativa para ver em que ponto estamos. Mas ainda não é classificatória. Somos nós que decidimos se ela conta para a classificação, como os alunos diriam, se ela conta para a nota. Por isso, em resumo, eu diria
que a avaliação formativa ajuda-nos a melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Ela regula, ela é contínua, ela é diferenciada, diversificada, ela é tantas vezes definida conforme a criatividade dos professores forem capazes. A avaliação sumativa, de verdade, formula juízos globais. É um momento de balanço. Às vezes, serve para conduzir à classificação, outras vezes não. Por que é que avaliamos? Esta é uma pergunta importante. Por que é que nós, os professores, avaliamos? Para dar feedback. É para classificar os alunos. Não é. Isso é uma consequência administrativa da frequência escolar. De verdade, nós avaliamos, antes de tudo, para poder orientar os nossos alunos, para dar feedback permanente, poder orientar, vais bem, vais mal, talvez andar muito devagar, é melhor andares com outra velocidade, atenção que estás a fazer preguiça, vale a pena ler outros livros, acrescentar informação. É este feedback, é esta devolução da informação aos nossos alunos que os ajuda a perceber o seu papel. Eles não são capazes de fazer isso sozinhos. Só os alunos muito autónomos e independentes são capazes, os mais velhos. De uma maneira geral, todos precisam de ver na nossa cara, no nosso sorriso, na nossa expressão, se estão a ir bem, se estão a ir mal. Há professores que fazem isto maravilhosamente, com um abanar de cabeça, com um sorriso confiante, mostram ao aluno que ele está a ir bem. Uma jornada de avaliação oral no quadro, numa tertúlia, num debate de ideias. Há outros professores que entendem que o processo tem que ficar sempre em segredo. Segredo para quê? Nós, dessa forma, não conseguimos orientar os nossos alunos. O feedback é que permite aos alunos autorregularem-se. E nós estamos cá a falar de avaliação a propósito da autoavaliação, da autorregulação. Eu ser capaz de, enquanto estudante, enquanto aluno, pequenino, de 5 anos, ou de 15, ou de 25, perceber o que é preciso que eu faça, o que é que precisam de mim. Porque são eles que aprendem. Na nossa oportunidade, na oportunidade de um bom professor, de uma boa aula, são eles. O professor tem que dar feedback, mostrar como é que ele está e de facto, ajudar o aluno a perceber para onde é que deve ir. O tal feed forward são palavras que começam a andar muito nos nossos documentos e que eu deixo escritas para depois poderem ler com mais calma. Esta apresentação está à vossa disposição, foi assim que combinámos, esta oportunidade de a seguir poder ler melhor, trabalhar em grupo, nos vossos centros escolares, nas vossas equipas pedagógicas, com os vossos coordenadores, discutir melhor estes papéis. Ser capaz de perceber um aluno com o olhar do professor, com a expressão do professor, se está a trabalhar bem, se está a trabalhar mal. Dar feedback não é dizer uma coisa de estás sempre da mesma maneira, não vais lá das pernas. Isto não ajuda ninguém, não dá informação nenhuma. É preciso explicar, perdeste pontos quando fizemos exercícios de numeração, mas ganhaste pontos quando fizemos de geometria. Precisas trabalhar mais numeração. Precisas de ajuda? Vamos ver quem na sala te pode ajudar. O feedback de um professor deve ser um feedback de qualidade, deve ser estimulante para o seu aluno, deve informar. Não pode ser um segredo que eu guardo até o fim do trimestre para depois dar nota negativa, dar nota 0. Não, é logo na aula, na oportunidade de uma prova que se fez, eu dizer, olha como te vais bem aqui, mas estás atrasado nisto. Feedback
é uma dimensão fundamental para descrever, para informar os estudantes, os alunos. Nós não estamos lá para julgar. O meu país e o vosso querem que todos tenham sucesso na escola. A boa escola é a escola que consegue levar todos para a frente, que consegue levar todos até ao fim do processo. É difícil? Claro que é. É difícil? Claro que sim, nós todos sabemos. Mas é isso que se espera de um país democrático como o Brasil, como Portugal. Não é julgar, porque quase sempre, quando julgamos o aluno, estamos a julgar as condições que ele tem em casa. Família pouco escolarizada, pouco organizada, que não tem os materiais organizados, que não dá apoio àquela criança. Nós, os professores, não estamos lá para julgar, não estamos lá para fazer julgamentos, estamos lá para informar com clareza o que é que ele pode fazer para melhorar. E tantas vezes, por esse Brasil fora, nós vemos professores, municípios, prefeituras, associações a ajudar, a pensar formas de ajudar os alunos que não têm este apoio em casa, sempre para que eles possam melhorar, para que eles possam. Por isso, se usarmos aquele meu esquema do início, o dia a dia, os meses de trabalho na escola, têm momentos de avaliação formativa, para treinarmos, momentos de avaliação sumativa, onde medimos o que já sabemos, e durante todo o processo, feedback de um professor. Conseguimos dizer a todos, os 30 que estão na sala, como vão? Não. Umas vezes dizemos a uns, outras vezes a outros. Vamos acompanhando outros, basta uma cara, abanar. Isso significa, vais bem. A outros, eu preciso de me sentar, explicar melhor. Porquê que vamos discutir hoje a autoavaliação, heteroavaliação? Porquê que falamos da autorregulação? Porque são eles que aprendem. Nós queremos que sejam eles sujeitos autónomos para a vida, quando nós já não estivermos junto deles. Se eles precisarem sempre de um professor para dizer vais bem, vais mal, como é que vai ser a vida deles? Eles têm que ser capazes de ser jovens, adultos, autónomos, de ser capazes de se autoavaliarem e de avaliarem os outros. É por isso que a autoavaliação começa na escola. A heteroavaliação, ser capaz de me avaliar. Estou a trabalhar bem ou ando a perder muito tempo na brincadeira com os celulares, com os amigos? O que é que eu preciso para andar melhor? De um professor de apoio? De um estudante mais adiantado que me ajude? Como é que eu também estou a analisar os meus colegas? Como é que a heteroavaliação decorre? E nós percebemos que naquele esquema das rodinhas que criei, muitas vezes estamos em avaliação formativa, outras vezes em sumativa, e pelo meio também fazemos autoavaliação. Aproveitamos aqueles momentos para dizer como é que eu ando? Não ando a ler o que devia, preciso. Isto acontece com os alunos mais velhos, nos mestrados, nos doutoramentos, quando o professor, o orientador, se senta com o estudante e diz: estás a ler estes autores, precisas daqueles. É a mesma coisa com uma criança, com um jovem do secundário. Precisas consultar aquele livro, vai-te trazer mais informação sobre as baleias. Olha, o nosso manual traz algumas coisas, mas naquele site, naquela página da internet, encontras outra. É este exercício de feedback do professor, de autoavaliação dos alunos, misturado com a heteroavaliação, quando somos capazes de avaliar os outros, que criamos condições para a classe ir mais forte. Como é que fazemos isto? Como é que ajudamos? É só de conversa com os alunos? Não. É apoiado nas tarefas deles. Nós, professores, conseguimos ser criativos e recolher muitas informações sobre os alunos, muitas evidências de como está a ir o seu processo de trabalho,
como está a desenvolver-se a aprendizagem usando 1000 tarefas. Uns gostamos mais de umas do que de outras. Há professores que gostam mais do trabalho de grupo, há professores que gostam mais de fichas, de testes, de provas, de questão de aula, relatórios outros, de apresentações orais, resolução de problemas, sínteses escritas, todas são tarefas. Não há nenhuma proibida. Não, as provinhas, os testes não são proibidos. Não podem ser a única tarefa que damos aos alunos. Como ela é sumativa, ficamos a perder oportunidades de recolher evidências de outra natureza. Evidências sobre o processo que ele está a viver, a aprender. Só temos resultados nas provas dos desempenhos máximos finais. Por isso é que é bom misturar tarefas. Ora síntese, ora relatórios, ora laboratório, ora fichas, ora fotografias, desenhos, por aí fora. E por isso nós, os professores, precisamos de perceber bem que é diferente falar de técnicas ou de instrumentos. Técnicas são formas que nós temos para recolher a informação sobre os nossos alunos. Instrumentos são as ferramentas. São as ferramentas que nós vamos usar para recolher essa informação. Talvez assim percebam melhor. São de verdade técnicas de recolha de informação sobre os nossos alunos, as técnicas de inquérito. Fazer entrevistas, questionários, para recolher opiniões, representações deles, atitudes, percepções que os alunos têm. Mas também é uma técnica de recolha de informação, a observação. Há professores que trabalham muito bem com isto, com grelhas de observação, com escalas, com listas de verificação, que permitem recolher ainda mais informação. A informação dos produtos finais, mas também de domínios mais afetivos e psicomotores. Com técnicas de observação eu vejo como é que eles interagem, como é que eles partilham, como é que eles enfrentam o trabalho. Outra técnica que os professores usam na escola são técnicas de análise, para ver como é que os alunos estão a aproveitar, com escalas de classificação também. A técnica que mais usamos na escola é a técnica de testagem. Elas são importantes, os testes, as provinhas, para medir o aproveitamento. Mas vejam, só traz como informação o aproveitamento, o desempenho máximo. Naquele dia, àquela hora, aquilo foi o máximo que ele soube fazer. Ou que conseguiu. Porque há coisas que se misturam. Ele até sabia, mas como gera mal a ansiedade, não conseguiu produzir naquele tempo, naquela hora. São importantes, eu sei que sim, e os professores devem continuar a usar técnicas de testagem. Eu, como professora na universidade, há muitos anos que deixei de usar testes, provas, exames, porque, de verdade, trabalho pior com isso, sentia que tinha pouca informação e prefiro usar como técnicas observação e análise. Tantas vezes misturando com recolhas por via de inquérito. Todas as técnicas, todos os instrumentos são importantes, porque nos permitem deitar mão a uma forma muito diferenciada, muito diversificada, da recolha de informação sobre os nossos alunos. Nós queremos saber muito sobre eles, para poder ajudar, para poder orientar o seu trabalho, para poder promover o seu desenvolvimento. E por isso temos que utilizar procedimentos, técnicas e instrumentos. Como eu vos disse, listas de verificação, vou dar alguns exemplos daqui para a frente, só para lembrar que de verdade são técnicas que conhecemos, em algum momento da nossa vida profissional até já usámos, às vezes está na moda, depois sai da moda, mas vale a pena ir pescando. Com listas de verificação, ser capaz de perceber se o nosso aluno
na prova oral ou na apresentação do projeto, foi capaz de usar a informação de forma clara, se foi capaz de esclarecer dúvidas dos colegas, se de verdade falou com voz audível, ou ao contrário, se falou com voz muito baixinha. A melhor forma de fazer isso é com uma lista. E eu vou anotando, se ou não, se ou não. Mas sei lá, se eu quero ver comportamentos e interações deles, eu não vejo isto em provas, com testes, eu uso uma lista de verificação sobre a cooperação. Se eu quero ver se eles são capazes de se apoiar, de respeitar os colegas, se são capazes de respeitar a vez de cada um, e se esforçam para chegar a acordo, eu uso uma lista de verificação. É um instrumento simples. Ou até, se eu quiser ver o desempenho deles. Se ele já compreende o texto, se ele compreende a sinopse que o livro traz. E eu até posso complexificar isso, dizer, ok, sim, já adquiriu. Ou, ao contrário, dizer, ainda está em processo. Eu fico a saber mais sobre o meu aluno. Não é nota vermelha ou nota verde. Não, não é. Ou passa ou não passa, é. Está em processo de aprender. Ou já aprendeu, ou até já sabe isto muito bem. As grelhas são exemplos, como as listas de verificação, como é bom, ao longo dos meses, irmos anotando. No dia tal eu vi que eles já compreendem o sentido do global dos textos, mas ainda não sabe selecionar frases marcantes. Mas eu vejo que daí a um mês, noutra data, ele já sabe selecionar frases marcantes. Vejam como são bons instrumentos. E eu negocio com eles, para eles perceberem, para eles adquirirem a tal autonomia da autoavaliação. Serem capazes de olhar para esta grelha e perceber, de facto, eu estou a precisar de andar mais depressa. Ou, que bom que eu já fiz um bom percurso, que bem. E eu percebo que esta avaliação toda é misturada de forma mais complexa, dizendo que, às vezes, a avaliação sumativa tem, de verdade, fins classificatórios. Eu preciso, em dezembro, dizer se eles acabaram bem o ano. Eu preciso dizer, em junho, se o semestre está a correr bem. Mas vejam, fins classificatórios, classificação, não é o mesmo que avaliação sumativa. Às vezes a sumativa conta para a nota, outras vezes não conta para a nota. Depende de eu, professor, combinar com os meus alunos, prepará-los para o desempenho de uma prova sumativa e responsabilizá-los para um momento que é de classificação. Nós temos aqui um caminho sempre atravessado pela nossa presença. Feedback, feedback, feedback. É para isso que nós cá estamos, para ajudar, para orientar cada uma das crianças com quem trabalhamos, cada um dos jovens que apoiamos, cada um dos pais que precisa de ajuda para este processo. Espero que tenha sido útil. Muito obrigada. E prometam-me que vão ver os slides com atenção para poderem trabalhar com os colegas na vossa escola. Muito obrigada. Já viram o recadinho da professora Ariana, né? Terá sim slide disponível. Da professora Ariana, ela já deixou comigo e já está na nossa pasta que nós iremos compartilhar com vocês. É o pedido que a professora Ariana fez, né? Olhem com carinho, porque eu vi alguém colocou ali, acho que era o Bernardino que colocou. É denso, né? O conteúdo que a professora Ariana traz, sim. Né? Ela vem com conceitos, com definições ali, mostra uma linha do tempo, várias ideias, exemplos, mas sim tem conteúdos bem densos. Aliás, já dando spoiler, e até por conta do que a gente lê do professor Cipriano Lucchesi, da professora Jussara Hoffmann, eles vão abordar questões desse sentido, imagino eu, porque é ao vivo, né? Eu não sei o que eles irão abordar, mas por conta do que a gente estuda deles, eles estarão abordando essas questões na quinta-feira, na mesa que nós teremos com os dois, também, logicamente, falando dessa temática de avaliação.
ok? Eu quero colocar algumas mensagens aqui que o pessoal está colocando, né? E eu acho que é bem importante destacar, é algo que a gente não destacou tão forte nos outros, né? E a professora Ariana fala muito aqui no todo esse contexto dela, né? E a Biriba lembrou aqui, ó, pós-avaliação, o feedback é extremamente importante, tanto para o estudante quanto para o professor. Aliás, se não tiver esse feedback, que sentido teve o processo avaliativo, né? Também, certeza, a professora Ariana, professor Cipriano e a professora Jussara vão abordar bastante essa questão aqui. A Maria Caetano diz: o sistema determina a semana de avaliação em cada bimestre, o que significa apenas a nota do aluno. É claro que eu acho que assim, né? Até onde a gente avançou hoje, é muito complicado a gente acreditar que essa semana, determinado pela escola, né, pelo colégio, pelo município, é o que realmente deveria ser da avaliação, né? Até a professora Ariana coloca nessa questão da avaliação somativa, né, que ela vai estar usando como sumativa, né, ali, por causa do português de Portugal, né? Ela até coloca essa questão que, ok, acontece em determinados momentos, né? Vai estar somando a nota do bimestre, mas ela deixa muito claro que ela não é a única ali, né? Então, ter uma semana, que é onde tem normalmente que as escolas acabam fazendo, colégios, né? Que é naquela semana que o aluno precisa estudar várias coisas todas juntas e obter aquela média, não condiz com isso que a gente está discutindo aqui, né? E claro que a gente não veio aqui falar de um modelo e trazer professores e professoras aqui de um modelo que a gente não acredita mais. A gente sabe que esse modelo, né, enfileirado, todo mundo fazendo sua prova, daquela, seja lá no ensino fundamental, seja na universidade. Na universidade mais ainda, né? Todo mundo no único momento na universidade, na dita semana de provas, benza a Deus, né? Não, isso, gente, Deus fala assim, Isabel, como é que a gente vai lutar quando o sistema se é determinado, né? Se isso é uma regra, se isso é uma ordem, né? A gente está aqui num processo de formação, de conhecer, de entender novas perspectivas. A gente sabe que isso não rompe no dia seguinte na escola, né? Não adianta eu chegar na escola amanhã e falar assim, gente, não dá mais para ter dessa maneira, né? Mas sim, nas formações, nas escolas, começar as discussões, pode encaminhar o vídeo, né, para sua diretora, gestora. Tem várias outras formas. Essa forma de realizar numa semana é uma forma de controle, né? O Carlos Matias falou muito da questão positivista mesmo, né? Que vai estar ali no controle, vai estar em cima do acerto, do erro. Claro, a gente está oriundo, né, de algo que não deveria mais estar presente no mundo, mas que está ainda, né? Então, a gente não consegue mudar no dia seguinte, né? Mas é esses processos como que nós estamos propondo aqui, e claro que, como eu disse, não poderíamos estar trazendo pessoas aqui que vão estar falando uma semana de prova se não tem o menor sentido. Não tem, né, gente? Não tem como discutir, Isabelle, mas acho que, né, acho que bem bacaninha essa semana, né? Não retrata, né? Embora a gente saiba, né, trabalhei em vários locais dessa maneira até os dias de hoje, a gente sabe que ainda, infelizmente, acontece muito dessa maneira, mas estamos aqui para tentar trazer outras perspectivas e reflexões e que isso vá, né, vá para o mundo, ok?